Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos aprender juntos como resolver este seguinte exercício de termodinâmica. O volume específico do ar, V, na atmosfera é modelado pela seguinte equação. V é igual a alfa menos beta vezes P sobre P, onde P é a pressão atmosférica. As constantes para este modelo são alfa é igual a 79.394,05 metros quadrados sobre S quadrada. Beta é igual a 1,259 centímetros cúbicos entre G. Considerando que a aceleração da gravidade é G é igual a 9,78 metros sobre segundo ao quadrado, e que as condições ambientais na superfície são uma pressão de 1,03 bar e uma temperatura de 27,2 graus Celsius, calcule a altitude zeta na qual a pressão ambiente é de 50 centímetros de mercúrio, tá? Então, esse problema é muito interessante, gente. Por quê? Porque trata sobre ciências atmosféricas, trata um pouco da atmosfera e, bom, primeiramente, eh, o problema nos dá a seguinte equação, tá? Essa equação é fundamental e é muito essencial. Então, vamos colocar essa equação aqui, vai ser V é igual a alfa menos beta vezes P sobre P. Então, essa equação aqui vamos deixar como a equação fundamental para começar nosso problema. A gente tem que entender, primeiramente, o que o problema está nos pedindo, qual é a nossa incógnita, tá? Então, aqui a gente tem que ler muito bem, calcular a altitude zeta, na qual a pressão ambiente é de 50 centímetros de mercúrio. Então, em, onde será mais denso o ar da atmosfera? Por cima ou por baixo? É uma pergunta bem interessante. Será mais denso o ar ao nível do mar ou na atmosfera? O que vocês acham? Bom, vamos começar por cá um pouco. Vocês têm escutado, por exemplo, de uma cidade que se chama Campos do Jordão, né? Fica no estado de São Paulo. O que tem de especial essa cidade? Bom, essa cidade é a maior cidade de altitude que tem no Brasil, por exemplo. Vamos colocar esse ponto acá. Qual é a altitude de Campos do Jordão? É 1628 metros sobre o nível do mar, né? Então, a gente sabe, por exemplo, eu vou colocar por cá, vamos colocar, que vou colocar que Campos do Jordão, tá? Então, desculpa. E aqui eu vou colocar que é Rio de Janeiro, que é Rio de Janeiro está a 0 metros sobre o nível do mar. Então, o problema nos pergunta é a altitude zeta, na qual a pressão ambiente é de 50 centímetros sobre mercúrio. Então, o problema, vou colocar isso aqui, o problema pede é essa altura. Qual seria essa altura? Neste caso, vou colocar Z1 é igual a incógnita, tá? A gente não sabe.
Então, voltando para a minha pergunta, onde será mais denso o ar na atmosfera? Será por cima ou por baixo, tá? Então, aqui, aqui a gente entende que o nível do mar é desse lado e aqui a altura de Campos do Jordão. Então, aqui o que a gente, ou a resposta dessa pergunta é que aqui no Campos do Jordão, a uma altura maior, o ar aqui é menos denso nesta parte de cima, tá? E aqui no nível do mar, ou seja, por exemplo, em Rio de Janeiro ou em alguma outra zona litoral, ao nível do mar, aqui o ar vai ser mais denso, tá? Por exemplo, na altura do Monte Everest, são 8 quilômetros de altura, né, aproximadamente. A dificuldade para a gente respirar é muito difícil para nossos pulmões, né? Necessitamos respirar já com um equipo muito especial. Então imagine aqui em Campos do Jordão, são 1628 quilômetros de altura. Então imagine no Monte Everest, que é 8 quilômetros, 8.000 metros, mais de 8.000 metros, é uma loucura, tá? Então, isso é muito importante. E ainda mais por cima, por exemplo, no espaço, não temos ar, não existe o ar, não temos, bom, a gente tem densidade nula, tá? Então, para resumir, o ar é mais denso ao nível do mar e aqui é menos denso, tá? A maior altura é menos denso o ar. Então, voltando para nosso problema e deixando um pouquinho do lado o Campos do Jordão, que é para mim um fato muito, muito legal, que é a cidade com maior altitude do Brasil. Então, voltando aqui para nosso problema, nos dão a seguinte questão, tá? Então, aqui tenho que recalcar que isso aqui é o volume específico, tá? O volume específico é diferente de zero. Numa constante que depende da pressão. Bom, desculpa, é uma constante e sim, depende da pressão, tá? Então, aqui eu vou olhar esses dados que o problema me dá. Então, eu vou colocar por aqui, alfa é igual a 79 ponto, desculpa, 394,05 metros quadrados sobre segundo quadrado. E beta é igual a 1,259 centímetros cúbicos sobre G. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado aqui, por exemplo, que a gente tem que observar as unidades que a gente tem, né? Então, sempre tem que estar no sistema internacional de unidades, tá? E vou colocar desse lado aqui que a pressão P é igual a pascais, tá? E isso vai ser igual a newtons, desculpa, newton metros quadrado, tá? Isso também é muito importante, a gente tem que guardar esse dado aqui e esse acá. Vou deixar por aqui, então pronto. Então, como falei antes, a gente tem que ter muito cuidado nas unidades, porque neste caso, beta está em centímetros cúbicos, não está no Sistema Internacional de Unidades. A gente, conforme avançar no exercício, vai ter que fazer algumas conversões, convertir
Então, tudo tem que ser, por exemplo, maçãs com maçãs, banana com banana, de tudo para poder fazer a soma ou resta das nossas unidades. Isso é muito importante. Então, vamos seguir com nossos dados. Que outro dado nos colocam aqui? O valor da gravidade. Vou colocar que o valor de G da gravidade é igual a 9,78 metros sobre segundo ao quadrado, tá? Essas unidades vão ser importantes para a gente. Então, que outras coisas nos comenta o nosso problema? Nos comenta sobre as condições ambientais, né? Bom, neste caso, fala sobre a pressão que temos aqui de 1,03 bar a uma temperatura de 27,2 graus Celsius, tá? Então, vou colocar isso também por cá, para não esquecer nenhuma coisa. Então, P sub 0, que é a pressão, eu vou colocar como 1,03 bar, tá? E também vou colocar por cá para não esquecer. A temperatura zero é igual a 27,2 graus Celsius, tá? Então, a gente eh, a gente tem que o volume específico aqui nesta equação, neste problema, não é constante. Tampouco, também não, a densidade é constante. Então, as duas são variáveis e vão depender da pressão. Lembrando que isso é muito importante aqui. Vou colocar desse jeito aqui. Lembrando que o volume específico é igual a 1 sobre ρ, que ρ é a densidade, tá? Então, também a gente tem que saber que o volume específico é o inverso da densidade, ou seja, assim. Posso colocar também isso aqui, né? 1 sobre volume específico. Então, a gente tem que lembrar todas essas questões. Vou colocar por acá, mudar um pouquinho por cá. Então, continuando com nosso problema, como posso começar a resolver esse negócio aqui? Então, a gente tem que partir daqui dessa equação importantíssima. Então, o que posso fazer, começar a fazer? Simplesmente aqui bom, vou colar para continuar por cá embaixo. Vamos colocar aí. Então, o que posso começar a fazer é separar a minha equação, tá? Então, eu vou fazer desse jeito aqui. Como a gente pode separar porque é uma resta, né? Os termos se restam. Então, eu vou fazer assim. Beta P sobre P. Pronto. Então, aqui eu observo que desse lado eu posso simplesmente eliminar esse negócio. Então, o que vai ficar aqui embaixo vai ser assim. V é igual a alfa sobre pressão é igual a beta. Fica sozinho a beta. Pronto, já está simplificado. Então, como falei antes, eu sei essa identidade de volume específico. Bom, essa relação entre o volume específico e a densidade, tá? Então, o que posso fazer com esta informação? Eu, por exemplo, eu observo que aqui eu tenho o valor de V e esse valor eu posso substituir nesta parte, tá? Então, como ficaria a minha equação? A minha equação eu vou colocar aqui de novo. V é igual a 1 sobre ρ, que é a densidade. Então, eu vou colocar essa
aqui, correto? Então, vai ficar como? Vai ficar 1 sobre densidade é igual alfa sobre pressão menos beta. Então, pronto. Obtive a seguinte equação, né? Bom, aqui o que é importante para a gente é isolar a densidade. E como vou fazer isso? Bom, primeiro eu tenho que agregar de novo eh, um denominador comum para poder isolar adequadamente. E qual poderia ser nosso denominador comum nessa parte? É a pressão, P. Então, eu posso deixar assim, 1 sobre densidade é igual, vou colocar aqui, alfa sobre pressão menos beta. Aqui eu vou colocar pressão. Você observa que eu não estou alterando a equação, né? Porque estou colocando como se fosse um simplesmente. Então, eu vou combinar os numeradores. Vou combinar esta parte de cima, desculpa. Então, minha equação vai passar a ser 1 sobre densidade é igual. Vamos combinar a parte de cima. Menos V P sobre P. Aqui. Pronto. Então, o que a gente pode fazer agora é o que se chama uma multiplicação cruzada, tá? Então, o que eu vou colocar é essa para cá e essa para cá, tá? Então, minha equação vai ficar desse jeito aqui. 1 vai ser vezes multiplicado é alfa menos beta P vezes P multiplicado por a densidade, pela densidade. Então, aqui facilmente eu já posso isolar essa constante, a densidade. Então, eu simplesmente, essa aqui está multiplicando, eu vou colocar para esse lado dividendo, né? Então, eu vou colocar desse jeito aqui. Eu vou deixar aqui que ó, desse lado é P de pressão é igual a alfa menos beta vezes pressão é igual a ρ, uma densidade. E pronto, aqui já isolei a minha expressão. Eu vou deixar desse jeito aqui melhor. Assim. Vou deixar desse lado assim. Então, aqui eu obtive a minha primeira equação. Eu vou colocar como 1 para não esquecer nem perder a linha. Então, o que me está perguntando de novo esse exercício é qual é a altura sobre o nível do mar que eu tenho uma pressão de 50 centímetros de mercúrio, que essa é a pergunta incógnita de nosso problema. Então, como se relaciona a pressão com a altura? Como posso fazer um modelo matemático que me ajude a relacionar essas duas questões? Então, eu quero apresentar uma equação muito importante que se chama equação fundamental da hidrostática, tá? Essa é super importante. Então, eu vou colocar por aqui minha equação, a equação da hidrostática que é Tp
sobre dz é igual a menos a densidade por a gravidade, tá? Essa aqui é muito importante. É uma equação diferencial de variáveis separáveis, tá? Então, eu posso também deixar essa equação aqui desse jeito por cá. Deixar. Vamos isolar a diferencial de pressão. Então, vai ser igual a densidade pela gravidade e vezes dz. Então, o que eu fiz foi colocar a dz desse lado. Então, essa aqui equação vai ser muito importante. Vamos guardar aqui para a gente. Então, essa aqui é a equação fundamental da hidrostática. Essa aqui, essa é muito importante. Equação fundamental da hidrostática. Então, eu vou colocar como número 2 minha equação. Então, essa equação da hidrostática é uma das leis mais importantes da física de fluidos. Ela nos descreve como muda a pressão dentro de um fluido. E a gente tem que lembrar que um fluido pode ser um líquido mesmo ou um gás que está em repouso, tá? Para fluidos cujas densidades mudam de forma importante com a altura, se usa essa equação aqui, a equação fundamental de isostática. Quando a gente conhece a variação de densidade com a altura, a diferença de pressão entre dos pontos 1 e 2 é determinado por uma integração desse jeito aqui. Vou colocar rapidamente. P2 menos P1 é igual a menos, vou colocar, desculpa, a menos, limite de integração de 2 a 1, ρ vezes gravidade pela altura. Nesse caso seria dz, tá? Então, vamos imaginar o seguinte assunto para explicar um pouquinho mais a equação fundamental da hidrostática. Eu acho que é muito importante. Então, eu vou ir para deste lado cá. Vamos deixar um pouco por cá. Então, eu vou tentar desenhar um negócio aqui que seria, vamos colocar desse jeito. Tá muito chato, né? Então, vamos colocar desse jeito aqui. Vou colocar outro jeito aqui. Outro negócio aqui. E, sei lá, vamos colocar um mais aqui. Vamos colocar outro mais grande por cá e vamos colocar outro cá. Pronto. O que esse desenho um pouco estranho? Isso é uma pilha de livros. Imaginemos que temos uma pilha de livros, tá? Lá em casa, sei lá, aqui, em qualquer lado. Então, eu quero representar essa pilha de livros, mas vamos colocar uma pequena, vamos dar atenção neste livro aqui embaixo, né? Esse pobre coitado aqui embaixo. Então, o que está fazendo esse livro aqui? Esse livro aqui está suportando, está carregando o peso de todos os livros aqui. Todos os livros. Ou seja, ele aqui está carregando todo o peso de todos os livros que estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5 livros está suportando. Então, o que significa com isso? Significa que aqui a pressão, nesta parte de embaixo deste pobre coitado livro, rosa, tem uma pressão máxima sobre ele, tá? Então, aqui nesta parte, este livro está carregando toda a pressão. Então, vamos fazer de novo por cá. Eu vou colar por cá.
de novo, mas eu poderia até aqui, vamos usar essa mesma imagem, vamos colar desse jeito aqui, então vou colar de novo por cá, vamos deixar assim, tá? Então, como havia explicado antes, aqui este de embaixo, ele está carregando toda a pressão dos os livros que estão por cima, tá? Então, eu vou agora falar, por exemplo, sei lá, desse livro aqui no médio. Esse livro aqui no médio, o que está fazendo? Ele está carregando a pressão, sim, está carregando com livro, sim, mas esse livro no meio só está carregando a pressão desses dois aqui, um, dois. Então, aqui a pressão, obviamente, pouquinho menor, né? Então, essa parte aqui somente carrega a pressão desses dois aqui. A comparação desse aqui que carrega tudo, né? Aqui ele somente está carregando, esse amarelo está carregando somente dois livros e aqui está carregando os demais livros. Então, a gente vai vendo a diferença, né? Então, finalmente, esse livro aqui, esse livro que a gente vê lá no topo, na parte de cima, ele, ele não está carregando absolutamente nada, não suporta nenhuma pressão. Esse livro aqui não suporta nenhuma pressão, mas somente do ar, né? Tá suportando a pressão do ar. Então, a gente vê essas diferenças de pressões com esse pequeno exemplo de livros. E também a gente pode ver essa mesma pressão. Por exemplo, vou colocar aqui embaixo, desculpa, vou colocar aqui embaixo e pode se ver a similitude. Por exemplo, eu vou tentar, vamos colocar assim, eu vou tentar desenhar uma montanha. Então, o que acontece com a montanha é a mesma coisa que eu falei de, de Rio de Janeiro e Campos do Jordão, né, em São Paulo. Então, o que acontece aqui na parte de cima da montanha temos menos pressão, que é o que acontece aqui neste livro, né? Temos menos pressão nesta parte de cima da montanha e no nível do mar temos mais pressão, que é aqui neste livro rosa, que está carregando absolutamente tudo. Então, o que quero chegar com isso, aqui vou colocar que essa é a parte de cima e essa eu vou colocar aqui que é a nível do mar, né? Então, nível do mar e na parte de cima. Então, o que quero chegar com isso? O que significa isso? A atmosfera funciona exatamente igual. Quando a gente está no mar, no nível do mar, é na parte de embaixo da pilha, por exemplo, nesta parte da pilha dos livros. Então, temos toda a coluna de aire da atmosfera pesando sobre a gente, tá? Então, a gente que mora aqui no nível do mar está carregando todo o peso que a gente tem da atmosfera. Então, conforme a gente vai subindo, vai para cima, a gente vai carregando menos peso, né? Que é como a questão dos livros, né? Aqui a gente começou desde embaixo, carregando tudo o peso dos livros, ia baixando e aqui ia um pouco diminuindo o assunto. Mas aqui chegamos no topo. Desculpa, aqui a gente ia subindo e aqui a gente ia chegando no topo e a pressão era muito menor. Aqui somente está a pressão do ar, né? Que é a mesma coisa, a mesma similitude que acontece na montanha. Então, à medida que a gente vai subindo,
ou a gente vai subindo a pilha de livros, deixamos uma parte dessa coluna de ar embaixo da gente. Então vamos subindo e essa coluna se queda deste lado, né? A gente vai subindo, então a gente carrega menos, digamos que carrega menos da coluna de ar da atmósfera, tá? Portanto, temos menos aire pesado sobre a gente quando a gente vai para cima, tá? E a pressão diminui. Então, a equação que a gente tem aqui, que eu mostrei aqui, a equação fundamental da hidrostática, é justamente a forma matemática precisa de descrever esse fenômeno. É muito, muito legal, é muito lindo. Então, depois de ter explicado um pouquinho esse assunto com uns desenhos meio esquisitos aí, a gente vai voltar para nosso problema. A gente tem que lembrar que ainda temos que resolver esse negócio aqui, tá? Então, voltamos para a equação fundamental da hidrostática. Então, a equação número 2, que é a equação fundamental da hidrostática, nos fala que a pressão varia quando eu vario a altura. Se eu vou para cima ou para embaixo, a pressão vai mudar, tá? Então, a gente tem que saber que a densidade não é constante neste problema. Então, eu preciso encontrar a relação entre a pressão e a densidade. Era a questão que eu marquei nesta parte, que qual é a relação entre a pressão e a intensidade. Então, eu observo as minhas duas equações, a 1 e a 2, e que posso ver que tem de similitude? Bom, aqui eu observo que aqui tenho ρ, e aqui eu também tenho ρ. Então, é a densidade, que quer dizer que eu posso substituir toda essa expressão aqui dentro dessa expressão acá da equação fundamental da hidrostática. Então, ficaria desse jeito aqui. Eu vou trazer, bom, eu vou deixar aí essa equação importante 1, mas o que eu vou fazer vou substituir a expressão toda. A expressão vou colocar aqui, a expressão é P sobre alfa menos beta P vezes gravidade vezes dz, tá? E a essa equação eu vou colocar como número 3. Perfeito. Então, aqui o que eu tenho que identificar agora quais são minhas variáveis aqui e quais são minhas constantes. Eu vou colocar por cá, por exemplo, eu vou colocar que P e dz são variáveis, tá? E que é a pressão de altura, né? Pressão e altura. Essas são minhas variáveis. E que eu tenho de constantes? Constantes a gravidade, alfa e beta, tá? São constantes. Vou colocar aqui. É muito importante diferenciar esses termos, tá? Então, a partir da equação número 3 que eu formei, eu fiz, eu dou conta que a função toda, a equação toda está em função da pressão, tá? Aqui está, aparece pressão desse lado, pressão desse lado, pressão desse lado, tá? Então, vai se formando o meu modelo matemático que eu preciso para encontrar a altura. A altura
para que é a incógnita de nosso problema, né? Então, finalmente, nesta parte, já obtendo essa equação número 3, eu começo a separar as minhas variáveis, né? Do lado esquerdo, eu vou tentar deixar a pressão e do lado direito, eu vou tentar deixar a altura em todo esse negócio. Mas, como posso fazer isso? Bom, eu vou colocar de cada lado, eu vou copiar aqui, vou colar de novo a equação. Desculpa, vou deixar assim desse lado aqui. Você vai repetir, mas eu vou colocar para fazer o seguinte movimento. Desculpa. Então, eu vou colocar na minha expressão, vamos colocar essa aqui. Eu vou colocar esta expressão de cada lado. Vai ser pressão alfa, beta, vezes P. Por que eu vou colocar isso? Porque dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar por inverso, né? É decir, a fração que está virada, volteada. Então, isso aqui, vou deixar deste lado, mas eu vou colocar então a expressão virada para poder simplificar a minha equação. Então, vou colocar que alfa menos beta vezes pressão sobre a pressão vai ser multiplicado por esse negócio aqui. E do lado direito eu vou fazer a mesma coisa. Lo voy a colocar acá para simplesmente ser mais ordenado aqui. Vou colocar assim e pronto. Então, observam e observo que aqui é a mesma equação, então não altero absolutamente nada. É como colocar simplesmente. Então, o que observo do lado direito, por exemplo, que essa, por exemplo, essa pressão vai embora. E todo esse termo aqui embaixo e esse termo aqui em cima podem também ir embora. Então, tudo isso eu posso tirar da minha visão. Vou colocar aqui que isso aqui vai embora e isso vai embora. Então, do lado esquerdo, o que temos neste termo do lado esquerdo? Aqui a gente observa que pode trabalhar um pouquinho a equação, né? Vou seguir trabalhando aqui. Como posso seguir trabalhando esta expressão do lado esquerdo? Eu observo que lá em cima é uma subtração, uma resta, né? Então eu posso separar alfa sobre a pressão menos beta vezes pressão sobre pressão. Tudo isso, tudo sobre dP. Pronto. Então, observo que eu posso simplificar também aqui essa P e essa P. Então, a minha expressão toda vai ficar um pouquinho mais simplificada. Então, alfa sobre pressão menos beta vezes dP. Pronto. Então, vamos colocar assim. Pronto. E do lado direito, como fica então o negócio? O negócio fica aqui que temos um menos e a constante de gravidade e de zeta. Então vamos colocar aqui menos g sobre dz e aqui vai ficar g sobre dz. Pronto. Então a gente observa que já temos os termos separados, né? Aqui temos juntos a P aparece aqui, P também aparece aqui. E do lado direito aparece a altura, tá? Agora que já está separado, vocês podem lembrar
aqui que temos uma equação diferencial de variáveis separáveis, né? Chegamos a uma equação diferencial de variáveis separáveis. Então, o que segue nesta equação diferencial de variáveis separáveis é colocar meu operador integral, né, de ambos lados. Então, vai ficar assim, né? Alfa sobre pressão menos beta, claro, com a minha, o meu operador integral. Então, eu vou deixar simplesmente desse lado aqui. Pronto, eu vou deixar aqui sobre TP. Desculpa, e aqui vamos deixar do lado direito desse lado aqui, né? Então, eu já tenho minha equação diferencial, mas eu dou conta que eu já posso trabalhar desse lado aqui. Vou deixar assim, desse lado. Então, agora só tenho duas variáveis. Do lado esquerdo tenho pressão, como já havia falado, e do lado direito eu tenho altura. Mas os limites de integração variam, né? Os limites de integração são os que temos aqui. Esses variam do lado esquerdo com respeito à pressão e do lado direito com respeito à altura. É muito interessante isso. Então, tudo isso aqui vai ser unicamente de pressão e do lado direito vai ser unicamente de altura. A partir daqui, como falei antes, já se converte meu problema em uma equação diferencial de variáveis separáveis, tá? Então, o que eu posso fazer agora? Eu observo que por propriedades da integral, eu posso separar essas integrais, né? Então, vamos separar para deixar um pouquinho mais claro o assunto. Esse aqui, desse lado, vai ficar como alfa sobre pressão integral menos, desculpa, a integral de beta por dp é igual. Bom, aqui a única coisa que eu posso fazer do lado direito é a constante tirar para fora da integral, porque é uma constante, tá? Então, isso facilita um pouquinho os cálculos. Desculpa. Pronto, do lado direito ficou simplificado o máximo possível. Mas eu observo que do lado esquerdo eu posso fazer a mesma coisa, tá? Eu tenho que tirar para fora da integral as constantes. E como alfa e beta são constantes, como já havíamos acá colocado, que por isso é muito importante, eu posso tirar também da integral, tá? Então, como posso tirar da integral alfa para cá? Simplesmente alfa vai ficar de fora, integral, e aqui vai ficar como 1 sobre pressão dp menos beta integral dp é igual a menos gravidade vezes o por a dz, correto? Então a gente observa que vai simplificando um pouquinho mais cada integral. Aqui temos uma integral, aqui temos outra integral, e bom, do lado direito temos a outra integral. Então, o que tenho que fazer agora? Eu tenho que ir colocando os meus limites de integração para o lado esquerdo com respeito à pressão e para o lado direito com respeito à altura. Então, vai ficar como? Eu vou, eu vou colar por aqui de novo. Bom, sim, vou deixar assim para
para não atrapalhar cada passo a passo. Esse aqui é o passo anterior e esse aqui eu vou colocar os limites, tá? Então deixa encontrar um colorzinho um pouco vistoso, interessante, sei lá. Então aqui eu vou colocar meu primeiro limite de integração que é a pressão 1, pressão sub 1 e pressão sub 0, correto? Aqui, lembrando, nessa mesma integral, a gente também está trabalhando com pressão. Então, a gente também coloca pressão 1, pressão 0, sub 0. E aqui, se coloca algo bem interessante, que é justamente o que o problema pede para a gente. Vamos lembrar aqui que a gente pede calcular a altitude z, tá? Então, nossos limites de integração, eu vou colocar assim, que esse aqui é z0 e bem importante aqui, eu vou colocar em cor verde, z1. Esse aqui, esse amigo aqui, é nossa incógnita de nosso problema todo. Então, eu vou colocar aqui que número de equação a gente está. A gente está na 3, mas eu vou deixar aqui, esta eu vou colocar, esta vai ser a 4 para a gente não se confundir. E eu vou colocar essa aqui como número 5. Eu tenho minha equação número 5 com essa. Então, a gente vê como está fazendo um modelo matemático bem interessante para ciências atmosféricas neste exercício de termodinâmica, né? Então, aqui todos os limites de integração, todos os que tenho nesta equação já com as integrais, eu conheço todos os limites de integração. Todos, a exceção desse cara aqui. Esse cara aqui é o mais importante do nosso problema, tá? Então, é o que tenho que fazer agora? Bom, eu tenho que resolver todo esse negócio aqui, né? Eu tenho que resolver as integrais. E como posso fazer isso? Bom, isso é muito importante resolver as nossas integrais para chegar ao nosso modelo matemático, né, que nos interessa. Então, eu vejo todo esse negócio aqui meio abrumador, né? Meio assim como, nossa, eu como faço todo esse negócio? Então, o que eu tenho, eu penso que é um pouco melhor trabalhar é ir separando, trabalhar as integrais por separados, né? Por separado. Então, eu observo que desse lado, especificamente aqui, 1 sobre P, o que significa essa integral é um logaritmo, tá? Então, vamos trabalhar passo a passo. A gente vai ver que é mais fácil do que parece. Então, alfa fica aqui mesmo, né? Sem problema. Então, eu vou ir resolvendo já a integral. Então, vou colocar desse jeito. A integral de 1 sobre P é um logaritmo natural de P, tá? E tenho que colocar os limites de integração, né? Não tenho que esquecer. Não, desculpa. Tenho que esquecer esses limites. Então, tenho P0, P sub 0, P sub 1, menos, eu vou colocar essa beta aqui como segue, porque é uma constante. Então, eu vou trabalhar esse pedacinho aqui, esse negócio. Então, o que é essa integral? A integral de dp é simplesmente p, gente. Assim, facílimo. Coloco de novo meus limites de integração. Então, vai ser p sub 0, p sub 1. É muito importante. Então, do lado direito,
eu vou observar que eu tenho já g de fora da integral e aqui é a mesma coisa. A integral de dz é simplesmente z, tá? Colocando, claro, nossos limites de integração. Eu vou deixar z1 aí, para a gente lembrar que é nossa incógnita. Então, pronto. Aqui observo que já tenho a, sim, resolvidas as nossas integrais, né? Na maior parte. Ainda não temos tudo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos evaluar a nossa integral pelo teorema fundamental de cálculo, que, tranquilo, é mais fácil do que parece, que simplesmente é a evaluação de nossos limites. Mas, por exemplo, eu vou colocar desse lado aqui, se a gente não lembrar do que estou falando, que simplesmente o teorema fundamental de cálculo é esse aqui, que nos fala que a integral de b a é f de x vai ser igual a f de x, vamos colocar aqui, dva. Isso vai ser igual, simplesmente é uma evaluação da função, tá? Vai ser igual a f de v menos f de a. Simplesmente vamos evaluar, isso é o teorema fundamental do cálculo. A gente, para lembrar, para a gente evaluar esses limites de integração, se resta a parte de cima menos a parte de embaixo, que é o que temos aqui. A parte de cima, por neste caso, que é o limite de integração b, se resta a parte de embaixo, que é o limite de a. Então, esse teorema aqui é muito importante, tá? Sempre lembrar é muito importante. Então, onde f de x é antiderivada de essa aqui, f de x menor ou minúscula, tá? Então, seguindo com nosso problema, com nossa integral, depois desse capítulo do teorema fundamental de cálculo, que eu acho que é muito importante lembrar algumas coisas, né, no problema. Então, aqui a gente, o que sigue fazendo, o que pode fazer aqui é simplesmente aplicar o teorema fundamental del cálculo, que nos diz que temos que restar a parte de cima menos a parte de baixo. Então, ficaria desse jeito aqui. Alfa vezes logaritmo natural de a pressão 1, que é essa aqui, tá? Menos logaritmo natural de P sub 0, tá? O que eu fiz aqui? Eu simplesmente apliquei o teorema fundamental do cálculo. P1 está aqui e restando P0. Mas por que desse jeito aqui? A gente tem que lembrar que, por exemplo, neste caso temos um logaritmo natural, né? É especial porque aqui esse é o argumento. Então a gente tem que ter em conta muito isso para poder evaluar com um logaritmo natural, tá? Então, como sigue esta parte aqui? Eu já fiz o primeiro termo. Menos beta ficaria igual. E faço a mesma coisa, né? Pelo teorema fundamental de cálculo seria P1 menos P0. Correto? Então, aqui seria menos G, que seria essa aqui, estou passando. E vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos evaluar os limites. Então, como quedaria essa evaluação? Quedaria desse jeito aqui. Eu vou colocar, vamos respeitar Z1, que é a nossa incógnita de todo este negócio aqui.
desculpa, aqui é menos z0. Pronto. Então, como podemos seguir com nosso problema? Deixa aqui que fique assim, acomodadinho. Então, como podemos seguir com nosso problema? Vamos aplicar a propriedade do logaritmo natural para esse negócio aqui, né? Para alfa, que é aqui nesse termo onde aparece o logaritmo natural. Então, eu vou colocar que, por exemplo, eu vou utilizar o logaritmo de um quociente. Então, o que é isso? Eu vou colocar aqui, que eu vou trabalhar essa parte. Eu vou ter que o logaritmo natural de A sobre B, desse jeito aqui, vai ser igual ao logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, tá? Então, como vai me ajudar essa propriedade para simplificar minha equação? Desse jeito aqui. Então, vamos colocar isso aqui. Eu vou colocar que alfa, eu vou colocar o mesmo, todo esse termo aqui, tá, gente? Então, logaritmo natural de P1 menos logaritmo natural de P sub 0. Tudo isso aplicando esta propriedade vai ser igual a alfa, desculpa, vai ser igual a alfa vezes logaritmo natural de P sub 1 sobre P sub 0. Pronto. Tomara que tenham visto isso aqui, por exemplo. Somente que está invertido, tá? Desculpa, vamos deixar para ficar mais fácil de entender, né? Desculpa que aí coloquei diferente, mas é a mesma coisa. Então, a gente com essa propriedade chega nesse negócio aqui, e esse negócio aqui é o que tenho que colocar acá, tá? Então vamos colocar desse lado aqui. Eu vou colocar que alfa logaritmo natural de P1 sobre P sub 0 menos, eu estou seguindo aqui, tá? Vou colocar acá, menos beta P1 menos P sub 0 é igual a menos gravidade, todo esse negócio lo voy a colocar acá, menos gravidade por Z1 menos Z0 e pronto, tá? Então, a gente pensa e observa nesse negócio aqui. Como Z0, vou colocar aqui que Z0 é Z sub 0, desculpa, é o nível do mar, né? Então, como a gente pode tomar em valores o nível do mar? Simplesmente como zero, né? Z0, eu posso tomar que Z0 é zero. Então, como ficaria essa equação toda? Então, ficaria desse jeito. Aqui seria alfa, logaritmo natural de P1, P0 menos beta, P1 menos P0. Simplesmente estou copiando o sea, estou copiando a equação, né, completa. Então, menos gravidade vezes Z1 menos 0, que significa o valor de Z0 é 0, então Z1 menos 0 vai ficar Z1, né? Então, isso já fica assim, né? E pouco a pouco eu vou
simplificando ainda mais minha equação. Então, quase estamos chegando já no seu modelo matemático, tá? Mas como eu sei que minha incógnita do problema é Z1, que tenho que fazer para encontrar a solução? Eu tenho que isolar Z1. Tenho que isolar Z1. Então eu vou fazer esse negócio aqui. Simplesmente eu vou trocar de posição ao lado direito, vou colocar para o lado esquerdo, tá? Por simpleza. Essa aqui é a mesma coisa, mas para poder trabalhar um pouquinho mais fácil, né? Então, Z1 vai ser igual a alfa. Vou copiar, vou colar aqui. Então, para que seja mais rápido. Então, pronto. Simplesmente troquei os termos, né? Do lado esquerdo do lado direito, tá? Então, vamos deixar assim. Vamos deixar aqui embaixo. Então, o que eu quero fazer é isolar. Se vou deixar aqui para respeitar. Eu preciso isolar Z1. E o que observo aqui, simplesmente eu tenho que levar essa G para cá embaixo, né? Fácil. Então vai ficar o assunto assim, vai ficar com Z1, colocar desse jeito. Z1 vai ser igual a todo esse negócio aqui. Tudo junto. P1, P0, menos beta P1 menos P0. Pronto. E aqui menos G. Então, observo que a Z1 já está isolada e por fim, depois de muitos passos, eu já tenho, tenho aqui, vou colocar como equação número 6. Por fim, depois de muitos passos, eu já tenho meu modelo matemático, né? Aqui eu já tenho meu modelo matemático, mas ainda temos uns passos para dar. Vou colocar aqui. Aqui já estamos felizes e orgulhosos de ter obtido nosso modelo matemático que nos permite encontrar a altura, né, que o problema pede. Mas a gente, antes de substituir todos os valores que o problema nos dá, eu tenho que fazer umas conversões, umas pequenas conversões, tá? Para quê? Para que tudo fique direitinho. Como falei antes, a gente tem que somar massas com massas, açaís com açaís, sei lá, bananas com bananas. Então não podemos fazer uma mistura de unidades, de coisas assim malucas. Isso não dá. Então eu vou colocar aqui que a gente sabe que por questão do problema, vamos voltar para cá. Estamos um pouco longe. Por questão dos problemas, desculpa, o problema nos deu todos esses dados aqui. Então, todos esses dados a gente tem que dar conta que sejam compatíveis, né? Que sejam iguais. Por exemplo, esse aqui que está em bar, eu tenho que passar a pascais, né? Pascales. Então, eu preciso fazer essas conversões. Então, vamos voltar para cá. Vamos voltar um pouco para cá. Então, eu sei, pelo problema, que P0, P sub 0 é igual a 1.03 bar, né? Que esse aqui é P0, que é o nível do mar, neste caso, né? Então, eu sei que P1 é igual a 50 centímetros de mercúrio, correto? Também eu sei, eu vou colocar aqui um morado, um roxo, Z0 eu sei que igual a zero. Já sei porque é também
é o nível do mar, desculpa. Esse aqui é o nível do mar. Esse aqui não. Então, e também sei, lógico e claro que eu venho marcado séculos antes que essa aqui é nossa incógnita, né? Então, o que tenho que fazer agora? Eu tenho que converter esse aqui em pascais, tá? Eu vou trabalhar aqui. Então, como posso converter de bares a pascais? Eu tenho a seguinte relação. Eu sei que um bar é igual a 10 a 5 pascais, né? Então, vamos trabalhar esse negócio aqui. Ficaria assim 1.03 bar e vamos fazer o fator de conversão aqui. Eu vou colocar. eh, a gente tem que ter muito cuidado neste passo, tá? Gente, por quê? Porque para converter, eu tenho essa relação aqui. Eu sei que um bar é igual a 10 elevado a 5 pascais. Então, de que jeito posso colocar aqui para eu ter pascais? Bom, é facílimo. Então, eu sei que um bar é igual a 10 elevado a 5 pascais. Então, onde eu tenho que colocar a unidade de bar para eliminar? Bom, aqui é fácil, né? Eu posso colocar aqui os bares, o bar, e aqui o pascal. Para quê? Para que eu possa eliminar bar com bar e fique por cima pascais, que é o que eu quero, né? Então, eu vou colocar assim, um bar é igual, bueno, aqui é 10 a 5 pascais, tá? Então, aqui com minha calculadora, eu faço aqui meus cálculos e eu tenho 103.000 pascais. E pronto. Ah, dado importante, observo que aqui os bar e bar vai embora e ficam pascais. Então, já tenho a primeira conversão aqui, né? Então, pronto. Então, vamos pela segunda conversão. Aqui, como posso converter centímetros de mercúrio a pascais? Bom, eu tenho a seguinte relação. É importante fazer as coisas passo a passo, porque assim a gente tem menos erros, né? Bom, eu acho. Então, 1 centímetro de mercúrio é igual a 1333,22 pascais. Então, vamos fazer com o mesmo cor. Vamos colocar aqui 50 centímetros de mercúrio e vamos fazer nosso factor de conversão. A mesma coisa. Aqui, para eu eliminar o centímetro de mercúrio, eu vou colocar centímetro de mercúrio aqui embaixo, tá? Então, vou colocar 1 centímetro de mercúrio e sua relação de conversão vai ser, desculpa, 1322,22 pascais. Pronto. Então, eu observo que aqui centímetros de mercúrio vai embora com centímetros de mercúrio e vou ter de resultado, já fazendo com minha calculadora, 666.661 pascais. Pronto? Então, listo. Eu sei, pelo problema, que eu vou colocar aqui embaixo também que alfa é igual. Esse dado está no início do problema, tá? 394,05. ¿Cuáles son las unidades? Metros elevado al cuadrado sobre S cuadrada. Aquí observo que ya está en un sistema internacional de unidades y no preciso hacer una conversión. Mas eu observo que para, vou colocar aqui, que para beta é igual a
1.259 centímetros cúbicos sobre gramos. Então, o que preciso fazer aqui? Eu não posso deixar isso aqui em gramos, de jeito nenhum. Eu tenho que convertir esse negócio aqui a metros cúbicos. Esto lo tengo que convertir de centímetros cúbicos sobre gramos. Tengo que convertir a metros cúbicos sobre kilogramos, tá? Para que seja tudo bem feito, que eu possa operar todas as unidades de um bom jeito. Então, quais são nossos fatores de conversão? Eu vou colocar aqui. Eu sei que 1 metro cúbico é igual a 100 centímetros, tá? E cúbicos, né? E 1 quilogramo é igual a 1000 gramos. Correto. Então, aqui eu vou fazer o mesmo fator de conversão que já mostrei por cá acima. Então, eu vou colocar 1.259 centímetros cúbicos sobre kilogramos. Vamos colocar o fator de conversão. É a mesma coisa. Eu quero eliminar os centímetros cúbicos, então esse tem que ir embaixo, tá? Então, eu vou deixar assim. Vou colocar 100 centímetros e aqui por cima 1 metro. Mas muito cuidado, porque eu vou colocar aqui elevado ao cubo, tá? Por fora. Agora precisamos outra conversão para trabalhar em... Aqui está, aqui eu errei, desculpa. Aqui são quilogramos, né? Digo gramos. Aqui são gramos, então eu preciso eliminar esse gramos. Então, o que tenho que fazer? Eu vou colocar os gramos lá em cima e o fator de conversão vai ficar desse jeito aqui. Pronto. Então, aqui, igual com a calculadora, eu vou obter que beta igual a 1.259 por 10 elevado a menos 3. E aqui chegou a mágica, né? Metros cúbicos sobre quilogramo, tá? Então, aqui centímetros cúbicos vai embora. Eu vou colocar com esse aqui. Centímetros cúbicos foi embora com estes centímetros cúbicos. Esse gramo foi embora com gramos. E no final a gente tem metros sobre metro cúbico sobre quilogramo. Tá? Então, pronto. A gente já tem todos os dados prontinhos e somente tenho que substituir em meu modelo matemático, tá? Nesse aqui, nesse negócio que deu trabalhão, né? Para chegar aí, mas chegamos. Então eu vou colocar de novo por cá, vamos deixar por cá, todos os dados aqui prontinhos. Eu vou colocar rapidamente que alfa é igual a 79.394,05 metros cúbicos sobre segundo quadrado. Aqui eu tenho que beta vai ser igual a 1.259 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramos. Aqui eu tenho a pressão 1, que é 66.661 pascais. P sub 0 vai ser igual a 103.000 pascais. E por último tenho a gravidade, que é 9,78 metros sobre segundo ao quadrado. Então tá, gente. A gente já tem tudo bonitinho.
já fez um esforço muito grande. Então, simplesmente vamos a substituir. Mas vou colocar algumas cores aqui para que se veja um pouquinho melhor o assunto. Vou colocar aqui esse aqui. Aqui vamos dar um color verde. Aqui vamos dar um roxa para que fique um pouquinho mais fácil de identificar. Aqui vamos dar um color, sei lá, somos. Então já temos aqui nossos dados. Então eu vou substituir esses dados aqui que são importantes. Eu vou colocar com azul todos os dados já bem feitos, né? E vou trazer essa equação linda para a parte de baixo aqui. Aqui. Então, o que temos que fazer agora é substituir todos esses dados. Temos que inserir nesta equação, né? Então, vou colocar aqui que Z1 é igual. E vamos começar a fazer nosso negócio. Eu vou colocar que 79. Espera aí, vamos colocar aqui a grande linha. Então, vou colocar aqui 79.394,05 metros quadrados sobre segundo quadrado vezes aqui eu já substituí o valor de alfa, tá? Que é esse aqui. A gente tem que substituir esse valor desse jeito aqui, de logaritmo natural de P1 sobre P2. Então eu vou colocar assim desse jeito para não confundir. Colocar assim. Então, vezes logaritmo natural. E aqui vamos fazer uma substituição, que seria 66.661 Pascal sobre qual é o valor de P sub 0? P sub 0 é 103.000 pascais, né? Então, já vai tomando um jeitinho nossa equação. Então, menos que essa parte. Então, vamos colocar esses termos aqui. Vai ser beta, tá, em color amarelinho. Então, é 1.259 por 10 elevado a menos 3 metro cúbico sobre quilogramo, tá? Vezes P sub 1, desculpa, P sub 1 e menos P sub 0. Então vamos colocar P sub 1, que é esse aqui, bueno, vamos fazer aqui. P sub 1 é 66.661 pascales menos 103.000 pascales. Pronto. Então, temos já nossa equação lista, quase lista, né? Então, eu tenho assim, tá longe a equação, né? Substituindo. Então, temos todo esse negócio aí, né? Vamos colocar aqui para ficar juntinho. Então, o que a gente tem que substituir simplesmente é menos a gravidade, que é menos, quanto vale a gravidade? 9.78 metros sobre segundo quadrado, tá? E pronto, a gente já tem todo o nosso modelo matemático colocado bem, né? Substituído na equação, em nosso modelo matemático.
matemático. Então, aqui simplesmente a gente vai fazer uma operação na calculadora, né? E eu tenho que a altura de todo esse negócio aqui já feito, já tudo feito assim na calculadora, já tudo bem bonitinho e tudo, eu vou ter 3.527,5366. O que, gente? Aqui é o mais importante, também uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer e entender, tá? Aqui a altura que está dado, a que unidade temos na altura? Bom, em metros, né? Então aqui tenho metros. E pronto, esse seria nosso resultado de todo o nosso problema. Mas eu gostaria de fazer ainda depois de ter esse resultado aqui, vou colocar assim. Eu acho importante apresentar para vocês o nosso análise dimensional. O que é isso? Nosso análise dimensional é hum, saber usar as unidades, tá? ¿Por quê? ¿Por que falo isso? Porque aqui temos um monte de coisas, metro quadrado sobre segundo quadrado, Pascal e sobre pascais, metro cúbico sobre quilogramo. Aqui a gente tem de novo pascais, aqui tem metro sobre segundo ao quadrado. Então, o que quero fazer aqui, sim, eu sei que a altura está dada em metros, mas como cheguei nessa conclusão, ou seja, como está fundamentado esse negócio aqui? Porque eu posso falar e dizer que esse negócio é assim, mas a gente tem que fundamentar e saber fazer as coisas de bom jeito, tá? Então, eu vou apresentar rapidamente o análise de unidades, o análise dimensional, tá? Então, vou colocar por acá, análise dimensional. Vou colocar por cá. Aqui já temos o resultado do nosso problemão. Então, eu simplesmente vou fazer aqui esse negócio. Eu sei que as unidades de alfa é metros quadrados sobre segundo ao quadrado, tá? Para beta, eu sei que é metros cúbicos sobre quilogramo, tá? Para Pascal, olha aqui, gente, é muito importante isso aqui. Eu vou colocar de outro color. Isso aqui é muito importante. Eu sei que pascais é Newton sobre metros quadrados, mas isso aqui também tem outras derivações, né? Outras questões. Newton se pode também interpretar como quilogramo metro sobre segundo ao quadrado, tá? E aqui simplesmente passa como metro, né? Estou fazendo isso aqui. Newton é igual a isso aqui. Então, pronto. Eu que posso fazer agora aqui? Eu vou eliminar, por exemplo, eu posso eliminar metro com metro aqui. E vai ficar o quê? Vai ficar quilogramo sobre segundo ao quadrado sobre metro, tá? Então, aqui eu posso simplificar ainda mais. Vou colocar assim, quilogramo sobre segundo ao quadrado e deixa eu colocar aqui desse jeito melhor. E aqui, M, e vou colocar um simplesmente para fazer esse negócio aqui, que é a lei do sanduíche. Se chama desse jeito, ou você pode dizer desse jeito, se chama desse jeito. Então, esse é basicamente uma multiplicação desse aqui. E ficaria como? Ficaria simplesmente como quilogramo por quilogramo, né? Metro por segundo ao quadrado fica como tal. Metro sobre segundo ao quadrado. E pronto. Aqui, olha todo o trabalho que a gente teve que fazer simplesmente por pascais.
Então, por isso eu falo que é muito importante as unidades, é muito importante que a gente saiba trabalhar as unidades, porque não sirve de nada a gente chegar num modelo matemático, fazer a álgebra bem, a física, a matemática bem interpretada, se a gente chega num erro desse negócio, não se pode. É, não ficaria bem o nosso problema, né? Então, vamos seguir trabalhando. A gravidade está dada em metros sobre segundo ao quadrado, tá? Então, eu vou fazer primeiro vou analisar o numerador de todo esse negócio aqui. Todo esse negócio, primeiramente, eu vou trabalhar aqui. Então, vou colocar aqui numerador, que é a parte de cima, né, da equação de nosso modelo matemático, que seria toda essa parte. Eu vou trabalhar essa parte, tá? Então, a gente temos que ter muito cuidado. Então, vamos começar trabalhando com essa aqui, né, que é alfa, é, logaritmo natural de P1 sobre P0. Então, é muito importante falar o seguinte, eu vou colocar aqui. Vou colocar alfa, vou trabalhar alfa por logaritmo natural de P1 sobre P0, tá? Então, aqui eu tenho que dizer o seguinte, as funções matemáticas especiais como o logaritmo natural, como seno, como cosseno, ou, ou alguma exponencial, Euler elevado a x, por exemplo, só podem aceitar números puros como argumento, tá? Então, neste caso, logaritmo natural, esse aqui é nosso argumento. Nosso argumento é o que está aqui desse negócio, tá? Por exemplo, o que é um argumento? Argumento é quando a gente tem cosseno de x, quando tem seno de 2x. Então, você sabe que não pode existir simplesmente, eu tenho cosseno. Cosseno de quê? Tem que haver alguma coisa aqui como argumento. Então, esse aqui é nosso argumento, tá? Então, neste caso, o argumento do logaritmo natural é P1 sobre P0. E o que acontece com isso? O argumento sempre deve ser adimensional, tá, gente? Isso é muito importante. Então, para nosso primeiro término que estou trabalhando aqui, eu penso, tá, quais são as unidades de alfa? Eu vou colocar aqui, tá? Estou trabalhando o numerador. As unidades de alfa eu sei que são essas aqui, metro cúbico sobre segundo ao quadrado. Então eu vou colocar desse jeito aqui. É igual, vamos trabalhar assim. Metro quadrado sobre segundo ao quadrado, tá? São as unidades de alfa. Vamos lembrar. E aqui chega a parte que eu falei antes, que o argumento sempre tem que ser adimensional. Mas como vamos demonstrar isso? Aqui eu tenho, aqui fica claro. Tá? Eu estou trabalhando pressão, tá? A pressão está dada em pascais. Pascais sobre pascais igual a 1, tá? Então eu vou deixar assim, pascais sobre pascais. Então, isso vai ser 1. Pronto? Então, qual vai ser minha unidade final desse termo todo? Simplesmente vai ser metro quadrado, desculpa, metro quadrado sobre segundo ao quadrado. Pronto? Então, aqui a gente acabou o primeiro termo do numerador. Então, vamos com esse segundo termo que é beta, tá? Vamos fazer o seguinte também. Eu vou colocar acá para ficar claro. Eu vou colocar aqui o termo de beta, que sería menos, voy a colocar aquí, bueno, voy a colocar, el menos no voy a colocar, beta P1 menos P0, ¿tá?
Então, vamos fazer a mesma coisa. Quais são as unidades de beta? As unidades de beta é simplesmente metro cúbico sobre quilogramo, tá? Desculpa. Metro cúbico sobre quilogramo. Vou deixar aqui. E aqui chega uma coisa bem interessante também. Então, como podemos tratar eh, uma resta de pressões, um subtraindo de pressões? Bom, a gente tem que lembrar, eu vou colocar desse lado aqui. A gente tem que lembrar, por exemplo, que quando a gente suma 3 metros, por exemplo, mais 5 metros, qual vai ser nosso resultado? 8, sim. 5 mais 3, 8. Mas nosso resultado em unidades vai seguir sendo metro, né? Então, quando se sumam ou restam quantidades físicas, devem ter as mesmas unidades. E o resultado deve conservar ou conserva as mesmas unidades, tá? Então, vamos fazer o exemplo agora de, de a pressão, que a pressão está dada em pascais. E pascais já fizemos aqui nossa, nosso cálculo, nossa análise, que chegamos que pascais são quilogramos sobre metros segundo quadrado. Então, eu vou colocar aqui, né? Eu vou colocar que tenho o que? Quilogramo sobre metro segundo al cuadrado menos kilogramo metro segundo al quadrado igual. É a mesma lógica que eu expliquei antes, né? Quando você suma mesmas unidades, vamos ter as mesmas unidades. Então, aqui o que eu vou ter é simplesmente isso assim. Eu vou tirar isso daqui a cá e vou deixar aqui. Eu vou obter metro cúbico, desculpa, quilogramo. E aqui eu vou obter o seguinte, né? Vai ser quilogramo sobre metro segundo quadrado, correto? Desse jeito aqui. Então, o que vou fazer? Simplesmente vou fazer multiplicação, para que fique claro para todos, né? Então, vou ter metro cúbico, quilogramo, e aqui quilogramo por metro segundo ao quadrado. Eu simplesmente fiz uma multiplicação, né? Então, aqui eu dou conta que eu posso tirar, eliminar quilogramo, metro elevado, metro cúbico e metro, e vou obter como resultado metro quadrado segundo quadrado. Então, eu vou observando como as minhas questões vão ficando um pouquinho mais claras, né? Então, vou encerrar aqui, esse aqui e esse aqui. Vamos colocar esse aqui. Então, como falei antes, eu estou trabalhando o numerador ainda, né? Apenas. Então, qual vai ser meu resultado final de todo esse negócio aí? Então, eu tenho que, do lado das alfa, eu tenho metro elevado ao quadrado segundo quadrado, menos do lado das beta, metro quadrado sobre segundo ao quadrado. E o que vou obter com a mesma lógica que eu falei aqui antes, como são as mesmas unidades, eu vou ter as mesmas unidades, tá? Então, ficou claro? Então, metro quadrado sobre segundo ao quadrado. Aqui eu tenho o resultado apenas de esse negócio aqui, esse hermoso negócio aí. Então, vocês observam todo o análise que tem que se fazer para chegar a uma solução adequada, tá? Então, ainda não terminamos, já falta pouco. Então, agora vamos juntar o resultado
denominador também. Vamos trabalhar essa parte aqui. Quais são as unidades da gravidade? Metros sobre segundo ao quadrado. Então, vamos fazer a divisão, né? Numerador entre denominador. Então, eu tenho que a parte de cima é essa aqui. E a parte de baixo, já havíamos falado que metros sobre segundo ao quadrado. Então, eu vou fazer uma divisão. Metros sobre segundo ao quadrado. Então, fazendo de novo a lei do sanduíche, aqui, vamos fazer assim. Então, fala o seguinte, né? Que eu vou colocar assim. Vai ser, vamos multiplicar metro quadrado por s quadrada. Então, é metro quadrado por s quadrada. E aqui é s quadrada por m. S quadrada, desculpa. Bueno, voy a dejar así como metro por s quadrada também para ficar bem. Então, eu posso eliminar metro quadrado com metro. S quadrada sobre s quadrada vai embora. Então, o que observo? Fica simplesmente metro quadrado sobre metro. Fica m, né? Então, desculpa. Então, pronto. Chegamos a nossa valiosíssima unidade que eu queria demonstrar para vocês, que fica em metros, né? Então, por finalizando, nosso problema então fica como metros, né? Z1 é igual a 3.527,5366 metros. Então, esse aqui é o nosso resultado de todo o nosso problema e a gente já analisou as unidades, né? Então, observem o análise importantíssimo que tem que fazer das unidades, mas também todo o nosso análise que a gente fez, vamos voltar para cá, todo o análise que a gente fez para chegar ao nosso modelo matemático, né? Para relacionar a matemática e a física. Então, bom, depois de bastante trabalho, a gente resolveu o problema. E bom, tomara tenham gostado, tomara tenham aproveitado. E se tem alguma dúvida, se tem algum comentário, eh, eu leio com muito prazer. Então, muito obrigado pela sua atenção.